E olha só, nós já estamos aqui com o nosso primeiro convidado de hoje, o Max Amadeus. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Então tá joia, tudo bem também. O Max é psicanalista e trabalha com uma área que eu acho bem interessante, ou que a gente sempre vem falando aqui no programa, que é o autoconhecimento. É você saber quem você é para daí você conquistar algumas coisas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Max, é por que a necessidade de se autoconhecer? Bom, é importante... Para qual câmera eu olho aqui? Para Câmera 1 lá. Isso. Então, é importante o autoconhecimento porque nós somos do tipo que não se enxerga, né? Se eu perguntar, por exemplo, para um mecânico como é que funciona o carro, ele vai falar para mim como é que funciona. Se eu perguntar para uma professora de português quais são as regras de português, ela vai falar para mim como é que funciona. Mas se eu perguntar para os dois, quem é você? Me fale um pouquinho sobre você. As pessoas ficam perdidas, elas se enrolam então. Então, por que elas não conseguem falar sobre si mesmas com a mesma desenvoltura como conseguem falar sobre uma ou outra coisa? Uma das razões é por causa da grande quantidade de conhecimento. Tem muito conhecimento sobre si e esse conhecimento está desorganizado. E outra razão é porque ele não se conhece mesmo. E aí, fica aquela questão, por que é importante se conhecer? O que eu ganho me conhecendo mais ou sabendo de algumas coisas que eu sou bom, coisas que eu sou ruim? O porquê isso é importante na minha vida? Interessante. Você confia, você aqui pessoalmente, você que está me assistindo, confia em quem você não conhece? Muito difícil, Muito né? difícil. Muito difícil. Então, por aí você vê, se a pessoa não se conhece, logo ela não confia nela. Uma outra razão é que nós temos uma série de problemas que são semelhantes às nossas orelhas. Tem no mínimo duas, mas a gente não consegue enxergar. A gente vê a dos outros, mas a nossa nós não vemos. Outra questão é a autossabotagem. Às vezes a pessoa sacaneia ela mesma e ela não sabe que está fazendo isso. Então, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ser feliz, quer ter amor, quer ter tudo de bom. Porém, ela faz coisas sem saber que a prejudicam e destroem tudo isso. No sentido de falar coisas desnecessárias ou ter atitudes com o outro que ela julga não ser prejudicial, mas acaba sendo, talvez. Exatamente. Nesse sentido? Nesse sentido. Ela não sabe que tem esses defeitos, ou ela até sabe, desconfia, mas ela não sabe como controlar isso, como trabalhar esse tipo de coisa para que ela possa melhorar, né, nesse sentido. E o autoconhecimento faz com que você tenha uma evolução muito grande na sua vida. Isso ocorre, por exemplo, qualquer terapeuta vai falar isso. Se a pessoa tem um problema, mas ela não admite, é muito mais difícil tratar. A partir do momento que a pessoa reconhece que ela tem um determinado transtorno, um determinado problema, fica mais fácil ela trabalhar isso. É meio caminho andado já para... É uma regra, uma dita regra, né, que você falou nesse assunto, e eu achei interessante porque várias pessoas que já vieram aqui no programa falar, por exemplo, de dependência química. Quando a pessoa sabe que ela tem uma dependência química e ela quer resolver o problema e parte dela essa solução, como você falou, é meio caminho andado, as coisas mas é porque ele já, pelo menos, se conheceu um pouquinho, é isso? Exatamente. Exatamente. Ele se conheceu, sabe os seus limites. É o alcoólatra que sabe que se ele tomar um pouquinho, ele não consegue mais parar. Daí ele decide não tomar mais. Só por hoje eu não vou beber. Sim. E todo dia ele acorda e ele diz a mesma coisa. Só por hoje eu não vou beber. Porque se eu fizer isso, eu vou estar destravando uma coisa nele, né? Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento leva ao autocontrole. E leva, por sua vez, à evolução. E isso que é interessante também, porque a evolução e a busca de uma, talvez, felicidade, porque as pessoas buscam isso na sua vida. Eu quero ser feliz, eu quero conquistar as coisas, eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Se conhecendo, é mais fácil de chegar nesses objetivos? Eu acho que até não tem outro caminho, né? Porque a felicidade... ela está ligada no reconhecimento, né? No reconhecimento daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho e tal.
E o dinheiro, ele traz felicidade, sim, o sucesso traz felicidade, amor traz felicidade. O que tira a felicidade das pessoas é o não reconhecimento dessas coisas. No caso, não é a quantidade de dinheiro, mas é você reconhecer o que você tem, a saúde, a paz. Nós moramos, por exemplo, num país, apesar dos pesares, é um país pacífico, é um país de paz, é um país lindo, inclusive. Mas, com tudo isso, você vê pessoas ricas e infelizes, pessoas que têm uma família maravilhosa e são infelizes, pessoas que têm sucesso e são infelizes. Há muitas pessoas famosas que estão depressivas e que até cometem suicídio. Por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem reconhecer tudo de bom que elas têm. Então, o autoconhecimento é o reconhecimento de quem você é e de todas as coisas que você possui. É o único. Talvez existam outros, porque eu não sou dono da verdade. Sim. Mas até então me parece ser o único caminho para a felicidade. E uma das coisas que você acabou de falar que eu acho bem interessante, porque às vezes as pessoas, tem muita gente que tem muito dinheiro e aí você fala, a pessoa fala que não é feliz, que não é realizada. E às vezes as pessoas mais simples, que não têm dinheiro de nada, às vezes com um churrasco, com alguma coisinha simples na casa deles, aquilo se torna algo tão especial, tão interessante, tão único, que é a felicidade para essas pessoas. E talvez seja esse detalhe que faça toda a diferença. E quando você fala em ter o dinheiro, e reconhecer que tem o dinheiro porque trabalhou, porque conquistou, por isso e por tantos motivos, eu acho interessante, porque muitas pessoas que têm dinheiro, ou às vezes não admitem, tipo assim, eu não quero falar que eu tenho dinheiro, porque senão vão começar a me pedir, porque vão achar que eu sou soberbo. E eu acho que se você conquistou, se você tem aquilo, é por algo que você fez. Isso. E a pessoa não pode ter vergonha desse tipo de situação também, não é? Não. Então, o sentimento de culpa, o sentimento de inferioridade, a falta de autoestima trazem infelicidade. E também tem causas orgânicas também. Se a pessoa sofreu um acidente ou tem um problema genético no cérebro que não produz substâncias que trazem felicidade, também ela vai ter o problema. Falta de minerais, desnutrição, entendeu? Então, hoje em dia, muita coisa que tira a felicidade das pessoas é o estresse, é o excesso de preocupação, de expectativa, frustração e desnutrição. Olha só que coisa... Isso também traz infelicidade. Infelicidade. E aí, às vezes as pessoas têm uma triste mania de criticar o outro sem, às vezes, medir as consequências dessa crítica. Crítica, muitas vezes, pode ser positiva, mas pode ser destrutiva também. Qual o limite? Existe um limite de você criticar alguém ou apenas só quando ela pede algo para você? A crítica pode influenciar também no autoconhecimento? A crítica, ela é uma prática extremamente egoísta e autoritária. A crítica, ela nunca é legal. Não existe a crítica construtiva. Ela torna-se construtiva quando eu que recebi a crítica decido torná-la construtiva. Mas não tem como eu falar, vou te fazer uma crítica construtiva. Eu estou sendo egoísta, estou querendo mostrar como eu sei mais que você, como eu quero supostamente te ajudar e tudo mais. Então, se você não recebeu, se ninguém perguntou, você não tem que falar. Você não tem que dar a sua opinião nem criticar, muito menos criticar, porque a crítica destrói as pessoas. Ela destrói a autoestima das pessoas, ela desmotiva. Se você faz uma comida nessa bela cozinha, né, que tem ali no estúdio ali, e eu te elogio, você vai querer fazer mais. Sim. Mas se eu criticar o que você fez, você vai desistir, provavelmente. É a tendência da maioria. Quando são criticadas por algo, a tendência delas não é querer melhorar. Pelo contrário, é não fazer mais. A gente vê isso quando o marido critica a esposa, quando a esposa critica o marido, quando os filhos são criticados. Isso ocorre um problema maior. Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. A crítica não ajuda. Agora, é preciso ter essa maturidade para mim, que eu que recebo a crítica, tornar as críticas construtivas. Construtivas. Ou talvez absorvê-las e saber administrar essa questão também. Agora, me conte uma coisa. Já ele vai falar um exercício para a gente se autoconhecer, tá? Eu vou fazer só uma pergunta para ele, que você trabalha com PNL. Isso, PNL. O que é PNL? A PNL é uma sigla de Programação Neurolinguística. A PNL, ela estuda o cérebro e como o pensamento funciona dentro do cérebro. E isso explica como que o ser humano funciona.
Nós somos programados para sermos desse jeito, né? Você é programado para ser desse jeito que você é. Você que está me assistindo foi programado para ser desse jeito que você é, por tudo que você viu, ouviu, pensou e sentiu desde a formação. Parte do conhecimento vem da formação, já no ventre. E depois todas as coisas, enquanto a criança cresce, né? Enquanto a gente vai crescendo, vai vivendo e aprendendo, nosso cérebro vai sendo programado para sermos assim. Então isso explica por que as pessoas são do jeito que são. Sim. E a grande vantagem é que a PNL ensina como reprogramar o indivíduo. Entendeu? Como que você pode fazer para reprogramar seu cérebro. Exatamente. Você pode reprogramar através de afirmações positivas, no caso, né? Se você, assim que percebe que você tem um problema, você tem um defeito, um transtorno, você começa a fazer afirmações positivas contrárias àquilo. Que é complicado, que é difícil, é mais fácil falar que fazer. É você lidar com as crenças limitantes e fazer elas se tornarem positivas, na verdade, e mudadas, na verdade. Um exemplo, a pessoa que é extremamente tímida pode ficar afirmando: eu sou extrovertida, eu sou feliz, né? E sempre tem que ser positiva por causa de um caguete, um probleminha que tem, não bem um probleminha, mas é um erro às vezes que as pessoas querem fazer afirmações, tipo, eu não sou mais tímido, eu não sou mais desse jeito. Eu não... essa parte negativa da frase pode influenciar. Eu gosto até de fazer uma brincadeirinha, né? Eu posso fazer você que está me assistindo pensar no que eu quiser que você pensa. Eu posso fazer você fazer isso. Basta eu dizer, não pense, por exemplo, numa bolinha amarela. Não pense no elefante, não pense... Todo mundo já pensou numa bolinha amarela, eu sei. Todo mundo pensa quando você fala, apesar de você dizer não, a pessoa pensa. Então, por isso as afirmações têm que ser sempre positivas, sempre no positivo. Que interessante isso. Tá, agora vamos lá. Para eu me conhecer um pouquinho mais, existe uma técnica, um exercício que você aplica ou pede para que as pessoas se apliquem, se auto-apliquem também. É muito difícil fazer isso? É muito difícil. Eu pensei que ele ia falar assim, não, mas é difícil, né? É difícil porque você tem que enfrentar o seu pior inimigo, que é você mesmo. Se tem uma pessoa que impede você de crescer, de desenvolver, de ser feliz, é você mesmo. Então, para você resolver esse probleminha, obter autoconhecimento, é necessário que você vença a si mesmo. Então, tem um exercício que eu sempre passo para o pessoal nos meus cursos, que é o seguinte: você vai perguntar para pelo menos 3 pessoas quais são suas qualidades e seus defeitos. Não qualidades e defeitos delas, não, suas qualidades e defeitos, tá? Você pergunta para elas e elas vão te falar. E eu sugiro que você faça a pergunta dos defeitos primeiro, porque depois elas vão falar as qualidades, né? A parte boa, né? Ameniza a conversa, né? A conversa termina num ponto positivo. Mas escute, tá? Não vale retrucar. Não sou desse jeito, não. Não pode. Você tem que ouvir essas pessoas falarem. Se as 3 pessoas falarem que você, por exemplo, é uma pessoa teimosa, que você é cabeça dura, sei lá, coisa assim, peça para ela explicar mais detalhadamente, especificamente o porquê, quando foi que eu fiz isso ou falei isso assim. Mas, enfim, não retruque, pense sobre isso, porque se as 3 disserem que você tem determinados defeitos, é porque você tem mesmo. E aí é a hora de você ter humildade para reconhecer e começar a pensar em mudar o seu comportamento. Daí vem as qualidades, que é a melhor parte. Eu estava pensando nelas, o que elas têm de positivo para também trazer para a gente. Exatamente, aí você vai ouvir muitas coisas, que você é bonito, que você é bonita, que você é inteligente, que você é isso e aquilo. Também é necessário ter humildade. Porque tem gente que você fala para ela que ela é bonita, ela não acredita. Você fala para ela que ela é talentosa, que ela tem determinada capacidade para fazer determinada coisa, ela não acredita. Ela insiste em dizer que não é. Que não é. Então é preciso ter humildade para isso também. Mas faça o exercício, vocês não vão se arrepender. Vai mudar a vida de vocês. 3 pessoas. 3 pessoas. No mínimo. 3 pessoas. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas: se alguém te falar, como o Max falou agora, você é bonito, você é inteligente, por mais que você não se considere ou não acredite, agradeça e não diga que não é. Porque já é meio caminho andado quando você pelo menos agradece e guarda para você essa informação, não é? E comece a aceitar, porque coisas boas você pode aceitar. Max, obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço.